Bem, pessoal, as nossas equações diferenciais se classificam quanto ao tipo, quanto à ordem e quanto à linearidade. Bem, vamos ver cada uma delas detalhadamente. Quanto à ordem, uma equação diferencial pode ser de primeira ordem, de segunda, de terceira, de quarta e de enésima ordem, dependendo da derivada de maior ordem presente na equação. Exemplo 1. Y duas linhas, menos 2y é igual a x. Então presta atenção, eu tenho uma equação e tenho uma segunda derivada nessa equação. Então, pessoal, qual é a maior derivada nessa equação? Segunda derivada. Logo, essa é uma equação diferencial de segunda ordem, porque a derivada de maior valor é 2. Olha esse outro exemplo. Y, 3 linhas, mais 2e elevado a t, y, 2 linhas, mais y elevado e linha é igual a t elevado a quarta. Aí eu vou observar, ó, eu tenho aqui y vezes y', derivada de primeira ordem. 2e elevado a t, y, duas linhas, derivada de segunda ordem. E tenho y, 3 linhas. Ora, qual é a maior derivada aqui, pessoal? 3 linhas. Então isso é uma equação diferencial de terceira ordem, porque a derivada de maior valor é 3. Olha só esse outro exemplo. D ao quadrado linha dt quadrado, ou seja, segunda derivada de y com relação a t, mais 3dy dt mais 2y é igual a 0. Pessoal, qual é a maior derivada aí? Segunda derivada. Então, essa equação é uma equação diferencial de segunda ordem. Tá claro, galera, para saber qual é a ordem da equação diferencial? Quanto ao tipo, ela pode ser uma equação diferencial ordinária ou uma equação diferencial parcial. O que difere uma da outra? A primeira questão é o que é a função incógnita, né, galera? Nesse meu caso aqui, primeiro, eu já sei que isso aqui é uma equação, já sei que isso aqui é uma equação diferencial. Eu posso escrever assim, né? Y' menos 5y é igual a 1. O que é que eu quero encontrar aqui, pessoal? Relembrando? Eu quero encontrar uma função, beleza? Então eu vou escrever nesse formato. Ó. Qual é a função que eu quero encontrar? É essa função y. Essa função y, nesse meu caso, ela depende apenas de t, ou seja, depende de apenas uma variável. Então, nesse caso, eu vou ter uma equação diferencial ordinária. Esse cara aqui, pessoal, é a minha função y, que é igual à minha função f de x, como eu fiz no exemplo anterior. Então, essa função, que é a função variável, né? Ela tem que depender apenas de uma variável. Beleza? Aí eu tenho uma equação diferencial ordinária. Tá? Nesse meu caso aqui, ela depende apenas de t. Então, isso aqui é uma equação diferencial ordinária. Eu quero verificar se essa equação diferencial, se ela é uma equação linear ou uma equação não linear. Então, vamos lá. A primeira condição nos diz o seguinte, ó. A variável dependente de y e todas as suas derivadas são do primeiro grau. Pessoal, a variável dependente de y e todas as suas derivadas tem que ser do primeiro grau. Eu venho para cá, ó. O meu y é 1. E as suas derivadas também precisam ter expoente 1. Ó, aqui o expoente é 1, embora não apareça, o expoente é 1. E aqui o expoente também é 1. Ou seja, pessoal, a primeira condição está tudo ok. Vamos para a segunda condição.
cada coeficiente, seja da função y, seja de suas derivadas, depende apenas da variável independente de x. Isso aqui é um coeficiente, isso aqui é um coeficiente, isso aqui é um coeficiente. Então, o que tu vais perceber, pessoal? Este coeficiente, ele depende apenas da variável x. Este outro coeficiente também depende apenas da variável x. E esse cara aqui também depende apenas da variável x. Ah, professor, mas eu não estou vendo esse x aí. 5 vezes x elevado a zero vezes y. Olha só. O x não apareceu agora aí? Apareceu ou não apareceu? Apareceu. Ora, mas que é o x elevado a zero? Qualquer número elevado a zero é 1. Então fica 5 vezes 1 vezes y, que é igual a 5y. Olha, olha e olha, meu irmão. Tá certo? Então o x está aqui. Ou seja, os meus coeficientes aqui dependem apenas da variável x. Esse meu coeficiente depende apenas da variável x. E este coeficiente depende apenas da variável x. Logo obedeceu, assim sendo, pessoal, ele obedeceu a minha segunda condição. Obedeceu às duas condições. Primeiro, os meus expoentes da função, né, e todas as suas derivadas tem que ser 1. Beleza. Segunda condição, o coeficiente tem que depender apenas da variável x, certo? X, apenas de x, apenas de x. Se tivesse, por exemplo, só para tu teres uma ideia, se de repente aparece o x e o y aqui, essa segunda derivada da função, ela depende do meu x e do meu y. O meu coeficiente não depende apenas de x, mas depende de x e depende de y. Sendo assim, desobedeceria a segunda situação. Então, novamente, obedeceu a primeira condição e obedeceu a segunda condição. Logo, essa EDO é uma equação diferencial linear. Olha só, pessoal, esse nosso outro exemplo, né? Fala que y duas linhas, menos y é igual a x. Eu quero verificar se essa equação ela é uma equação diferencial linear. Linear ou não linear. Beleza? Então vamos lá. Qual é a primeira situação? A primeira situação é que os coeficientes da variável, da função independente, né, da função variável e de suas derivadas tem que ser 1. Beleza, vou olhar para cá. Olha, bem aqui tem o 1 e bem aqui tem o 1. Beleza, não é isso, galera? Então já obedeceu a condição 1. Tranquilo. Vamos para a condição 2. Qual é a condição 2? Os coeficientes precisam depender da variável x. Beleza? Então eu vou olhar para cá. Ó. Esse cara aqui, pessoal, esse cara aqui é o coeficiente. Beleza? Aqui tem o 1, não é isso, galera? Ó, tem o 1. Embora não apareça, tem o 1. Então, aqui tá ok, né? Porque eu posso colocar x elevado a zero. Tranquilo. E aqui? Ah, olha. Y duas linhas. Ou seja, a segunda derivada dessa função depende da função y. Deveria depender de x. Logo, esse cara não obedece à segunda condição. Sendo assim, isso é uma equação diferencial não linear. Olha esse nosso outro exemplo. dy dx mais y quadrado é igual a zero. Quero saber se essa equação diferencial ela é linear ou não linear. Uma primeira condição, qual é a primeira condição? A variável dependente de y e todas as suas derivadas é do primeiro grau. Aí eu vou olhar para cá. Ó. dy dx é a mesma coisa que y' mais y ao quadrado, que é igual a zero. Ó, esse cara aqui é do primeiro grau, Mas esse cara aqui, ele é do segundo grau, tá certo? Ó, esse cara aqui tem o expoente 2. Deveria ser do primeiro grau. Sendo assim, essa equação é uma equação
diferencial, equação diferencial não linear. Então vamos fazer agora alguns exercícios, né?